André Ramalho. André Ramalho é do Corinthians. André Ramalho é zagueiro do Corinthians. Aliás, é muito bom zagueiro e é um baita de um cara. Cara, assim, é zagueiro mesmo. Aquele cara, sabe, que chega sem risadinha. Cara, é cara pra chegar e arrumar a defesa do Corinthians, tá? Gosto do Kaká, tá? Não acho mau jogador. Gosto do menino lá, o Félix Torres. Mas são jogadores que oscilam demais, né? Kaká tem alguns erros individuais, mas faz gol, oscila. O Félix Torres, às vezes, é um monstro jogando, mas às vezes tem umas falhas bizonhas. E acho que o André Ramalho chega para equilibrar a defesa e ele vem para ser titular. Não sei quem é que vai dançar nessa brincadeira aí. Te vira Ramon Dias, né? Mas assim, eu acho que é cara que vem para arrumar a zaga do Corinthians. Tá falado, tá contratado já. Chegando nos próximos dias, anúncio próximo aí também. Vamos lá, vamos falar de Vasco 2, Corinthians 0. Incrível, né? A cada jogo que passa, a gente fica esperando uma melhora e não tem como acontecer. O clube, nesse momento, está entregue. Está entregue a um treinador interino e que dá até dó. É claro que é uma situação chata, né? Dó de uma pessoa, né? O cara tá lá, é profissional, tá fazendo o trabalho dele, mas, cara, pegar o Corinthians nessa situação, aos 39 anos, e idade não quer dizer nada, mas também indica alguma coisa, né? É um cara jovem, assim, começou a carreira faz pouco tempo, tava no Sub-17, pegou isso no colo, terceiro jogo seguido. Ganhou um em casa contra o Vitória, daquele jeito, mas ganhou. E tomou duas pancadas, uma pro Cruzeiro e outra pro Vasco. 2 jogos fora de casa, dificílimos. E aí o Corinthians resolve anunciar o Ramon Dias, que estava no mercado desde que o Antônio foi demitido após o derby. Mas não, né? Não, vai para lá, vai para cá, conversa aqui, tenta o Carille, som do Renato Gaúcho, conversa com as estrelas. E aí, não, vamos confirmar o Ramon. Não, mas ele não pode estrear contra o Vasco. Não, tudo bem, terceiro jogo. Precisava do Rafael Larrutia no terceiro jogo. O Corinthians está perdendo tempo, perdeu o tempo. Mas beleza, vamos lá. O Ramon chegou, começou a trabalhar, começou a trabalhar porque ele estava nas tribunas lá de São Januário, assistiu o jogo, conversou com a galera, deixou nas mãos do Rafael essa partida, né, segundo o próprio Rafael Larrutia. Começa a comandar o time nessa quinta-feira, né, no CT Joaquim Grava, estreia na terça contra o Criciúma. Beleza. O jogo foi mais do mesmo. Foi um Corinthians desorganizado, abaixo fisicamente, contra um Vasco muito melhor disposto taticamente no jogo, muito mais incisivo. Não fez um grande jogo também, mas sempre esteve mais perto da vitória do que o Corinthians. O Corinthians não tem... Cara, o Corinthians deixa buracos no meio-campo. O Corinthians não consegue combater avanços ofensivos do adversário. A defesa é uma peneira, os laterais são inqualificáveis e não tem produção ofensiva. O Corinthians me parece aquele, e hoje eu não tenho nem como direcionar essa crítica, mas me parece aquele jogo da individualidade. Uma hora é o Wesley, que tenta resolver do jeito dele e volta e meia, até pelo contexto, pela falta de confiança, erra a tomada de decisão. Ou do Yuri Alberto, que tenta resolver tudo sozinho e, como ele está com uma falta de confiança tremenda, voltou àquela fase terrível em que ele cai de cara no chão, em que ele chuta na lua, em que ele não consegue acertar nada no jogo. Ou o Igor Coronado, que esse sim foi o que chegou mais perto de produzir algo interessante para o Corinthians, porque ele tem muita qualidade técnica, ele destoa. Ele consegue ainda fazer algumas jogadas. Ele sofre uma falta perto da área, ele cobra uma falta espetacular na gaveta que o Léo Jardim vai buscar, que foi a chance mais clara que o Corinthians teve no jogo. Ele teve alguns arremates, ele teve algumas enfiadas de bola. Ele buscou o jogo, o Igor Coronado. Na ausência do Rodrigo Garro, ele assumiu o jogo. Só que ele está sozinho. E ele não conseguiu, evidentemente, dar conta do recado. Não tem aproximação, o Romero não tocou no caroço, o meio-campo já não funciona mais, porque o Ranieri, cara, o Ranieri está sobrecarregado, está desgastado. O Bidon ainda conseguiu um ou outro lance de efeito, mas é muito pouco. Por quê? Porque não tem parceria, não tem aproximação e não tem treinamento. O Rafael Larrutia mesmo falou, cara, a gente não treina. Então, assim, como é que eu vou cobrar de um interino de 39 anos, que veio do Sub-17, estava no Sub-20 agora, que teve 3 jogos na conversa? Como é que eu vou cobrar desse cara? Porque a diretoria demorou para contratar um novo treinador, porque demorou para demitir um antecessor,
E assim o clube vai, né? O clube vai quando vê, opa, tá na zona do rebaixamento e a coisa não melhora. Então, assim, o Corinthians foi o mais do mesmo. Falta de organização, falta de empenho e entrega, não faltaram. Mas assim, cara, é muito pobre o futebol do Corinthians, é muito pobre. O Vasco da Gama não é nenhum time que vai brigar pelo título, mas melhorou nos últimos jogos, terceira vitória seguida, venceu o Inter no Beira-Rio, venceu agora o Corinthians, então o Vasco está crescendo na competição e tem bons valores, como o Lucas Piton, que o Corinthians conhece muito bem, que seria titular com o pé nas costas do Corinthians. Ele faz o primeiro gol numa bola que passa embaixo do braço do Donelli, que é outra situação, né? Eu não consigo nem cobrar do Donelli. O Donelli assume o gol do Corinthians num caos diretivo em que saem Cássio e Carlos Miguel, e ele assume essa bucha. Então, pô, é difícil. O segundo gol, é só você ver a comparação do que o Léo Jardim faz na falta cobrada pelo Coronado no primeiro tempo. O Léo Jardim busca aquela bola no ângulo. O Donelli parece que sai um pouco atrás. Eu sei que foi uma bola bonita, um golaço do Esforça, né? A bola sobe e desce na gaveta, mas o Donelli parece estar muito longe da bola. Parece que ele nunca vai chegar naquela bola. E aí dificulta, né? Contra o Cruzeiro também, acho que pelo menos 2 gols, o do Barreal e do Matheus Pereira, foram gols de bolas defensáveis. E é isso. O Donelli, assim, eu tenho até cuidado, porque é um menino que quer dar certo, que está desde os 9 anos no Corinthians, mas ele, cara, a sensação que eu tenho é que ele não faz o diferente. Ele não pega a bola do jogo, ele não... Não, ele faz algumas defesas, até salvou o Corinthians em alguns momentos, mas é muito pouco para o que o Corinthians precisa. E isso é um grande problema, porque aí você frita jogadores da base, jovens, ou até mesmo outros que tinham potencial por conta do momento, por conta do contexto. Então, assim, gente, foi mais uma derrota em que o Corinthians não reage, o Corinthians não sai da situação que está, se afunda cada vez mais, mas chegou um novo técnico. Vão chegar reforços. E essas são as esperanças que o corintiano tem para quem sabe sair dessa situação. Porque, por enquanto, não fosse essa janela, não fosse a chegada do Ramon, meu Deus do céu, você olhava e via um time prestes a cair. Tomara que o Ramon, pela experiência que tenha, consiga acomodar a situação, inclusive emocionalmente, e melhorar tecnicamente o time com os reforços, porque assim, tem jogador ali que tá difícil de ver alguma coisa positiva. E não é só o Corinthians, todo mundo está se reforçando. Então assim, a competitividade do segundo semestre vai ser gigante, e para sair não vai ser fácil. O Corinthians tem que entender a realidade de onde está. E só o Rafael Larucha conceder entrevista coletiva depois do jogo, o presidente não se manifestar numa situação como essa, nenhum jogador falar, o clube, a sensação que eu tenho é que está jogado. Mas alguém precisa pegar esse comando. Se é o Ramon Dias, se vão jogar tudo na conta do Ramon Dias, não sei. Porque o Augusto já entregou a chave do vestiário para o Fabinho Soldado, né? Então, dentro do vestiário, dentro do time, o Ramon tem que tomar as rédeas da situação. Que bucha ele pegou. E vamos ver se ele consegue tirar o time dessa situação. Vocês acham que pode? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Família, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informação exclusiva, atualizadas aí a respeito do mercado da bola do Coringão, que tem aí perto de anunciar, não perto de anunciar não, tá perto aí de fechar aí com, qual é o nome dele, o André Gamalho, e também tem a possibilidade do interesse do Corinthians na contratação de Mário Balotelli. Ontem um jogo totalmente complicado entre Corinthians e o Vasco, duas equipes aí que estão passando por dificuldade, mas o Vasco aí está começando a caminhar, contratou o Felipe Coutinho, está começando a se reforçar. Aquele Vasco que estava perdendo para todo mundo já não é mais o mesmo, porque já ganhou 3 jogos seguidos, viu aí? Fez 3 pontos, no 3 jogos, ganhou os 3, foi 9 pontos, já está na parte de cima da tabela respirando. Enquanto o Corinthians, complicada a situação. Mas eu creio que o Ramon Dias vai tirar o Corinthians ali de baixo, que o Ramon Dias é um técnico experiente, sabe lidar com pressão, é um técnico pulso firme. Foi o melhor nome que o Corinthians podia tentar ir no mercado e conseguiu o melhor nome
Para isso, um técnico que é vitorioso, ganhou tudo por onde passou, e ele vai tirar o Coringão dessa situação. Torço muito pelo Ramon Dias fazer um bom trabalho à frente do Corinthians. Vamos todo mundo aí. Óbvio que ele não tá vindo para ser campeão do Corinthians, tá vindo para salvar o Corinthians. As pessoas têm que entender dessa forma. Tá vindo para salvar o Corinthians, não tá vindo para botar o Corinthians na Libertadores ou ser campeão. O ano do Corinthians acabou. O Corinthians agora precisa escapar da Libertadores ou da Série B. Isso o quanto antes, para poder se manter vivo tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Se não, esquece.